Oi, gente, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse canal você vai acompanhar um pouco de tudo, ou de tudo um pouco da história da minha vida, que agora será contada, um pouco da espiritualidade, vamos falar de Deus, vamos falar do dia a dia. Aqui você vai ver um pouco também do meu trabalho, das construções, do que eu venho fazendo. E eu te peço para ficar nesse canal. Se você achar o conteúdo interessante, te peço para compartilhar também, acionar o sininho, porque ajuda bastante para que esse conteúdo ele possa dar mais visibilidade, possa ajudar outras pessoas. Te peço também para deixar um comentário, pois o seu comentário aqui é bastante importante. Esse seu comentário ele serve para que possamos criar mais conteúdo. Eu falo possamos porque eu nunca estou sozinha. E aí que a gente possa também se interagir. Se você também quiser me seguir aí no meu Instagram, é fácil, @KalineCardosoOficial. E nós temos também um outro Instagram, que esse é novo, que se chama Portal Kaline Cardoso. Lá nesse portal nós vamos compartilhar notícias, pessoas que participam comigo de programas, que se interagem comigo, e a gente vai começar a postar nesse portal. Então fiquem comigo e acompanhem o conteúdo desse canal do YouTube. Já te agradeço, já deixo o meu muito obrigado. Então vamos lá. Hora de contar a história vivida. Gente, hoje eu trago para vocês uma história que eu sempre venho falando nas palestras sobre acreditar. O que verdadeiramente você acredita? O que verdadeiramente você quer para a sua vida? Eu já passei muitos momentos difíceis, muitos momentos que eu não acreditava nem em mim mesma. Mas essa experiência que eu te trago agora é sobre um teto, uma casa. Eu estava precisando me mudar, estava passando um momento muito complicado. Eu morava em um condomínio e o aluguel, o contrato acabou. E a dona do apartamento, ela ia vender o apartamento. E o proprietário do apartamento de cima, também eu coloquei um apartamento para vender, e ele disse assim para mim: olha, Kaline, eu tenho um apartamento para alugar, se você quiser você pode morar lá e quando aparecer venda, aí a gente vende, mas eu não tenho pressa não. E aí o que foi que eu fiz? Saí do apartamento de baixo, subi para o apartamento de cima. Sendo, gente, que a questão financeira já estava muito apertada. E quem sabe o que é mudança, sabe o que é gastos. Então eu gastei para desmontar os móveis, para montar móveis. Eu gastei com pessoas para me ajudar, porque não tinha ninguém para me ajudar. Eu gastei com pessoas para ajudar, para subir e descer as coisas. Aliás, subir, né? Depois montar e pagar aluguel e calção, enfim. Eu me mudei em outubro do ano de 2023. Depois que eu me mudei, eu fiquei novembro, dezembro e janeiro. Eu não tive paz de espírito. Esse cidadão direto querendo um apartamento, que já tinha colocado para vender. E aí eu saí desesperada procurando um lugar para morar. Como eu não tinha transporte, eu tinha que procurar a pé. Tinha que procurar o transporte a pé. E eu saía, gente, de rua em rua, fazendo zigue-zague de uma avenida para outra, fazendo zigue-zague, pedindo misericórdia de Deus. Pedindo misericórdia de Deus para que arrumasse um lugar para me morar, porque até então eu não tinha, e eu tinha que morar em um local que fosse próximo ao colégio do meu filho. E aí tinha que ser também com uma pessoa e não com imobiliária, porque eu não tinha calção, eu não tinha 3 calção, não tinha 2 calção para dar para imobiliária, só tinha condição de pagar um calção. E eu procurava, fazia zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. E o que acontece? A casa que eu parei, que eu olhei, que eu disse, nossa, nesse zigue-zague que eu andava procurando, eu parei nessa casa. E a casa, ela estava assim, a área suja, não estava limpa, então, e as portas tudo fechadas. Então eu imaginei, pô, se a casa não está limpa, com certeza essa casa está para alugar.
E aí eu toquei na campainha da vizinha e ela me respondeu pelo interfone. E aí eu perguntei, eu disse, gostaria de saber, você sabe me informar se essa casa aqui do lado tá para alugar? E ela disse o seguinte, ela disse, já foi alugada. Já foi alugada. Aí eu disse, tá certo então, muito obrigada. E fui embora. Cheguei em casa, eu só pensava na casa, eu não pensava em mais nada, eu só pensava na casa, eu só pensava na frente da casa, eu só pensava morando naquela casa. Mas a casa estava alugada. Como é que eu ia morar numa casa que estava alugada? Mas mesmo assim eu pensava naquela casa, eu dizia, eu vou morar naquela casa. Eu não sei como, mas eu vou morar naquela casa. E aí uma semana depois, e todos os dias eu pensava na casa. Todos os dias eu pensava na casa, eu não esquecia. Eu dormia e pensava na casa. Eu acordava e pensava na casa. Se eu me deitasse à tarde, eu pensava na casa. E eu dizia, eu vou morar naquela casa. Uma semana depois, passo novamente na casa, continuo a minha busca procurando um lugar para morar. E aí eu passo na casa. E a vizinha estava varrendo a calçada. E eu paro novamente, eu digo, oi, tudo bem? Como você está? Moça, como se chama? E ela me falou. Eu disse, olha, semana passada eu passei aqui e aí você me disse que a casa está alugada. Ela já foi alugada? E ela disse o seguinte para mim, olha, não foi alugada. A pessoa que ia alugar não alugou mais, mas já veio uma outra pessoa e já levou o contrato para alugar. Se caso não der certo com essa pessoa, tem uma senhora que vai alugar. Aí eu disse, tá certo. E eu agradeci, quando eu ia dando as costas, ela disse assim, moça, vem cá. O meu marido, ele anda muito de moto nas ruas. Se você quiser deixar o seu telefone para entrar em contato, e se ele achar alguma coisa, eu posso ligar para você. E eu falei, tá ótimo, tudo bem. Eu te agradeço muito, porque eu estou muito cansada, eu já procurei muito e ando exausta. E fui embora. E eu continuei sem esquecer da casa. E eu pensava na casa todos os dias. E eu disse, eu tenho que morar naquela casa. E a senhora que me deu a informação, ela disse assim, não, a casa é da minha mãe e realmente já está alugada. Passei novamente a pensar na casa. Uma semana depois, essa moça me liga. Não era nem a senhora, era uma moça assim, gente, uns 50 e poucos anos. E aí ela me liga, ela disse, oi Kaline, tudo bem? Como vai? Eu disse, tudo bem. Ela disse, olha, Kaline, a moça que levou o contrato, aliás, tinha um pouco mais de uma semana, ela levou o contrato e ela não deu o calção e nem o contrato assinado. Então, assim, tem uma pessoa na sua frente, uma senhora, mas eu quero lhe dizer, se você ainda estiver interessado em alugar a casa, eu dou a prioridade para você. E naquele instante, gente, eu acho que eu tinha R$400, o dinheiro que eu tinha. E eu virei para ela e eu disse, eu quero a casa. Não aluga para ninguém a casa, eu vou morar nessa casa. E aí, eu disse, só me aguarda arrumar o dinheiro. E aí, quando foi 2 dias depois, eu disse, olha, eu estou com uma parte do calção e aí eu te dou a outra parte quando eu estiver me mudando, pode ser? Pode ser. E aí foi justamente no período de carnaval e não tinha como reconhecer firma do contrato. E aí eu assinei o contrato, ficou tudo ok. No período do carnaval eu já me mudei, não tinha nem água na casa, estava cortada a água. E eu me mudei para casa. E aí passou o período do carnaval, na semana seguinte do carnaval eu fui lá reconhecer firma do contrato e dei a outra metade do calção para ela. Resumo da ópera, minha gente. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu não deixei de acreditar. E às vezes nos momentos que eu estou triste, que eu penso que as coisas não vão dar certo, eu paro e eu digo, deu certo com a casa, porque eu atraí aquela casa para mim. Aquela casa, ela estava alugada praticamente para 3 pessoas diferentes e ela veio para mim. E é isso que eu quero deixar para vocês, essa mensagem do que eu vivi. É que a gente tem que acreditar naquilo que sonhamos. E a lei da atração, ela é muito forte, gente. Eu atraí a casa que eu estou morando hoje. Então, foca, sabe? Pensa positivo. Olha, eu quero e vai de forma assertiva.
sem desistir. Pensa, eu quero, eu mereço. Se vê lá, sabe, eu me via naquela casa. E eu vou contar mais uma história para vocês. Vocês acreditam que eu acompanhei a construção da casa? Eu passava já naquela rua e eu dizia assim, nossa, como essa casa é bonita, quem será que vai morar nessa casa? Vocês acreditam? E hoje eu estou morando na casa. A casa não é minha, é alugada, mas eu atraí. Então que essa mensagem sirva para você de exemplo. Acredita, ora. Eu orei muito e eu não parava de pensar na casa. E é por uma de tantas experiências como essa que eu venho compartilhar com você um pouquinho da minha história de vida. Se você gostou dessa história, se você gostou dessa experiência de vida, um pequeno trechinho da minha vida, compartilha para outras pessoas que elas estão desacreditadas em si mesmas e nos próprios sonhos. Tá bom? Muito obrigada. Deixa o teu like, aciona o sininho, aquele aviãozinho, compartilha e deixa teu comentário. Um forte abraço dessa que está falando, Kaline Cardoso. Beijo grande para vocês.